Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você poderá encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e todos os programas estarão em vídeos para você assistir. Isso mesmo, os programas estarão em vídeos para você assistir. Já no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras, lá você vai encontrar todos os links de todos os nossos programas e poderá fazer a sua pergunta ou a sua sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então anote aí, 16 99299-9452, 16 99299-9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Aldair, e vamos compartilhar a palavra de Deus com muita alegria. José Aldair, nós no programa passado nós tratamos ali sobre o Sermão do Monte e vamos então dar continuidade. Vamos continuar aqui em Mateus capítulo 5, a partir do verso 6. Isso, nós no primeiro programa, como você falou, demos a introdução e falamos sobre as primeiras bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Consideramos que os pobres de espírito são aqueles que aprenderam a depender totalmente de Deus, que não tem esperança em si mesmo, não tem riqueza, mas eles sabem que depende totalmente de Deus. Pobre de espírito pode ser uma pessoa que tem recursos, mas ela não confia nesses recursos, ela espera totalmente em Deus. Bem-aventurados que choram, e nós vimos que a pessoa chora por causa da situação em que o mundo se encontra e também por causa da situação em que a pessoa se encontra. Ela peca, mas ela não está confortável com isso, ela não ama o pecado, muito pelo contrário, ela chega, como o apóstolo Paulo chegou a dizer: desventurado ou miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Ele ora para si mesmo e vê as consequências do pecado e ele lamenta, ele chora, ele não fica confortável com essa situação. Depois nós vimos bem-aventurado os mansos, né? E nós vimos que o manso é aquela pessoa que está domesticada, é aquela pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus, mas também não é aquela pessoa que vê tudo com passividade. Ele é capaz de se irar com as coisas que ele tem que se irar, mas ele é uma pessoa que realmente conhece o seu estado e que depende de Deus e que ouve a voz de Deus também, né? E agora a próxima bem-aventurança, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e diz porque eles serão fartos. Antes de nós introduzirmos a próxima bem-aventurança, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, pedimos a tua bênção, a tua iluminação sobre a explicação da tua palavra, que o Senhor nos capacite para que possamos falar, transmitir da melhor maneira, de forma que as pessoas venham a entender e guardar em seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Aldair, como nós já havíamos falado aí no programa passado, essas bem-aventuranças seria o manual de regra do cristão. Aqui está o discipulado do cristão, e todo cristão deveria não analisar ali a lei, os 10 mandamentos, embora os princípios estão aqui no Sermão do Monte, mas a ideia de Cristo é dar uma visão cristã mesmo da própria lei. E aqui está os mandamentos de Cristo, ou as palavras de Cristo, estão aqui no Sermão do Monte. Por isso que nós vamos então dar a sequência aqui nesse estudo e apresentar para vocês aí os ouvintes, aqueles que nos acompanham no YouTube, para você entender o que é realmente o verdadeiro cristianismo. Exatamente, o Senhor Jesus ele nos instrui com essas bem-aventuranças, mostrando qual é o comportamento ideal, o comportamento desejável e o comportamento que todo cristão realmente deve ter. E nós vamos apresentar este comportamento aqui porque somos crentes.
E nós não vamos ser crentes porque temos esse comportamento aqui. Isso aqui é algo que o cristão vai apresentar porque realmente ele foi transformado, porque realmente ele é um servo de Deus, né? Então a próxima bem-aventurança está no versículo 6, que diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, a fome que está sendo descrita aqui não é aquela fome que você chegou a hora do almoço e você começou a sentir, né? Não é aquela sede que você agora precisa beber um pouquinho de água para satisfazer a sua sede. Não, aqui ele está descrevendo uma fome que está deixando a pessoa num estado de inanição. Uma pessoa que passou a vida inteira, né, com fome. Uma pessoa que nunca experimentou o que é ser farto. É aquela pessoa que, se ela não comer, ela morre, né? Que ela está desnutrida, ela está fraca, ela está desfalecendo. Nós vemos lá na parábola do filho pródigo que, enquanto o filho pródigo ele teve fome, ele procurou alimentar-se, né? Ele desejava alimentar-se das coisas que os porcos comiam. Mas quando ele realmente estava para morrer de fome, então ele se lembrou do pai, né? É essa fome que está sendo descrita aqui. Uma fome a qual a pessoa, se ela não comer, ela vai morrer. Então ele está dizendo: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. É essa fome, é essa sede que que nós devemos ter, né? E por que existe a falta de justiça aqui neste mundo? A falta de justiça existe por causa da entrada do pecado no mundo. E a pessoa, ela olha para tudo que está acontecendo neste mundo e sabe que isto acontece porque o homem foi separado de Deus e agora o homem não pode ter mais acesso à presença de Deus. Agora, não é especificamente a gente olhar para o mundo e ver a injustiça social que predomina no mundo. Nós vamos ver, é lógico, pessoas que roubam as outras, pessoas que têm muito, outros que têm pouco. Que dirá se nós falarmos da nossa política, né, das nossas políticas sociais. Então nós vamos ver que existem muitas injustiças neste mundo e a gente não se conforma, né, com essas coisas. A gente olha para o mundo e vê o que acontece e nós ficamos indignados e clamamos por justiça social. Mas aqui, quando a Bíblia diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, é a pessoa que ela vê que essa injustiça habita em si mesmo, né? O apóstolo Paulo disse assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então você olha para si mesmo e você vê que você não é justo. Até a Bíblia diz, né? Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas embora o pecado resida em nós, embora nós façamos coisas que é contra a lei de Deus, nós não nos conformamos com isso, né? Nós esperamos o dia em que nós seremos livres do pecado. Até a palavra de Deus diz que nós estamos sob o pecado, ou seja, o ser humano ele vive sob o domínio do pecado, né? E uma vez salvos, nós somos libertos desse domínio do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, quando se entrega na cruz do Calvário por nós, ele vem e traz para nós a justiça. E ele traz para nós aquilo que nós realmente estamos precisando. Então, José Odair, nesse tempo de mudança de governo, de política, nós vemos aí tantos cristãos, né, nas redes sociais brigando por partidos políticos, ou às vezes até um partido, uma facção religiosa, e aí nós começamos a analisar e vemos a tendenciosidade, porque às vezes a pessoa ela defende ali, por exemplo, um partido político, ela defende aquele partido e ela fecha os seus olhos para aquilo que é claro que está errado e começa a atacar outro, sendo que se ela fosse uma pessoa justa, ela primeiro, né, ela seria contra aquilo aquele partido, por exemplo, que ela defende, ela iria mostrar que aquilo está errado. Uma pessoa justa, ela vai resolver o seu problema, o seu erro, né? Aquilo que ela está envolvido, primeiro, ela vai mostrar que aquilo está errado, porque ela é uma pessoa justa.
Mas a coisa não é bem assim. Normalmente, até sem intenção, né? Não é intencional, mas a pessoa ela defende coisas erradas, sendo que ela deveria ser primeira a apontar aquele erro, mostrar que aquilo está errado, porque ela é justa, não é uma pessoa parcial ou tendenciosa, né? Mas uma pessoa que pratica sim a justiça. Isso. Agora, principalmente nós temos que olhar para a injustiça dentro de nós, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, o versículo 18, ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí ele diz: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele olha que no tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele encontra em seus membros outra lei que batalha contra a lei do seu entendimento, fazendo prisioneiro do escravo, e como escravo do pecado, né? E ele diz: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Então aquele que tem fome e sede de justiça, ele espera e ele tem desejo de ter com Deus aquele antigo relacionamento, né, que existia no Jardim do Éden quando o pecado não existia. Embora ele peca, ele não está feliz, né? Agora, a promessa que a palavra de Deus diz é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? É uma promessa de Deus. Se nós realmente temos fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Então, nós temos a plena consciência de como nós estamos diante de Deus. Nós temos plena consciência de que sem a ajuda de Deus nós jamais vamos vencer o pecado e jamais vamos nos tornar pessoas justas. Então, se Deus não socorrer, se Deus não fizer a justificação, nós vamos permanecer na mesma situação para sempre, ou até pior do que isso. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Que nós seremos fartos de justiça, que nós um dia iremos encontrar a justiça plena. Uma vez que nós somos salvos, nós somos justificados. A Bíblia diz, Romanos 4:25, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós já passamos a ter imputado na nossa pessoa a justiça do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus levou os nossos pecados e Jesus nos imputou a sua justiça. E agora nós somos libertos da escravidão do pecado e nós somos libertos da condenação do pecado. Quando uma pessoa é salva, Deus a justifica e Deus torna aquela pessoa justa. Isso posicionalmente, né? Eu sei que Deus me vê como justo, embora eu não seja. Eu sei que Deus me vê como santo, eu fui santificado em Cristo, embora praticamente eu não sou. Mas isso já traz um alívio muito grande para nós. A Bíblia diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos libertou das consequências do pecado, Deus nos libertou da pena do pecado, e agora, no estágio em que o cristão está vivendo, ele está experimentando aquilo que nós chamamos de santificação. Deus está trabalhando na sua vida, e diz a palavra de Deus em Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar, né? E ele também opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Deus está trabalhando em nós. E nós conhecemos aquela doutrina que nós chamamos de posição, né? Qual é a nossa posição diante de Deus agora? Nós somos justos, nós somos santos, e inclusive em Efésios diz que nós nos assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Já agora, né? Agora. E qual é o objetivo da vida cristã? É a gente diminuir a distância que existe da nossa prática para a nossa posição. Então, vai chegar um dia em que a nossa prática ela vai ser igual à nossa posição. Eu gostaria de ler um texto em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 12, melhor dizendo. Ele diz assim: não que eu tenha alcançado ou que já seja perfeito. Eu falei: não sou. Mas ele que diz: mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. O que ele está prosseguindo para alcançar? A perfeição. E nós fomos alcançados por Cristo Jesus para, né, sermos aperfeiçoados diante de Deus. Ou seja, Deus nos resgatou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Paulo disse, né? Eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo Jesus.
Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa é fácil, é que, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu já venci etapas, eu já superei pecados, agora eu vou para frente, né? E vou superar o que resta, ou seja, ele está indo seguindo neste caminho de santificação. Aliás, o escritor dos Hebreus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 15. Nós vemos que até aqui Paulo está falando de uma santificação prática. Ele está prosseguindo na santificação. Mas no versículo 15 ele diz, por isso todos quantos já somos perfeitos, né, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vou-la revelará. Agora, Paulo disse no versículo 12 que não havia alcançado a perfeição, né? Agora, no versículo 15, ele diz, pois todos quantos já somos perfeitos. Então, há alguma contradição aqui? Não há contradição. Paulo está tratando essa doutrina de você estar posicionalmente diante de Deus, perfeito. Inclusive, Hebreus fala que nós somos aperfeiçoados para sempre. Posicionalmente perfeito, mas praticamente ainda não. Então nós começamos já a desfrutar dessa justiça de Deus, dessa justiça que é imputada de Cristo em nós, a justiça absoluta do Senhor Jesus. Mas a promessa é, serão fartos. Ou seja, vai chegar o dia em que nós seremos perfeitos e já não teremos mais a presença do pecado em nossa vida. Você mencionou essas coisas aí, e eu lembrei que existe hoje, bem recente, mas há um grande debate dentro aí das redes sociais, de uma ala que é chamada de perfeccionismo. Essas pessoas acreditam que somos cristãos, somos santificados, então agora nós vamos ser perfeitos. E vamos ser quando eles olham nas escrituras, eles veem os apóstolos, por exemplo, como pessoas perfeitas, que não cometem erros, né? Mas isso é um erro, porque na realidade os apóstolos tinham suas fraquezas, os apóstolos tinham seus pecados, e nós também temos os nossos. Isso não quer dizer que nós vamos começar a praticar pecados porque somos imperfeitos, né? Aí você está usando isso de malícia, né? De má fé. Mas essa teologia do perfeccionismo é falacioso e é mentiroso. Nós já somos perfeitos em Cristo, porém somos pecadores, somos falhos, né? Temos nossas dificuldades, nossas limitações, e estamos aí, né? Todos os dias orando, estudando, justamente para sermos melhor hoje do que fomos ontem, né? Isso que é a santificação. Isso. Agora, quando nós vamos alcançar esse status de sermos absolutamente fartos, né? A Bíblia diz que aquela pessoa que nunca experimentou quer ser farto. Agora ele vai experimentar realmente a fartura, né? Agora o Paulo fala em 1 Coríntios 15:51, o dia que nós seremos transformados, o dia da ressurreição das pessoas justas. E ele disse, 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, né? E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E Paulo fala, onde está a morte teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Então Paulo está descrevendo o dia da ressurreição, e que os que estiverem mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Este corpo que é animal dará espaço a um corpo espiritual, né? Este corpo que é terreno, este corpo que é material, ele se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo que é semeado em humilhação, ele dará um corpo de glória. E nesse dia nós estaremos então libertos não somente da condenação do pecado, nós também estaremos libertos das consequências do pecado em nossa vida praticamente. Então, nesse dia nós estaremos livres de toda a injustiça. Nesse dia o Senhor vai nos revestir e nos dar um corpo glorioso, e assim nós estaremos longe de toda a injustiça. Então nós sabemos que nós estamos caminhando para uma perfeição. É um caminho, né, que vai até o fim de nossa vida. Muitas pessoas
têm problemas com o pecado, nós sabemos disso, e se martirizam por isso, porque não estão lutando contra esse pecado, é muito pior do que a outra que tem a teologia liberal, né? Ela vive na prática do pecado, está junto com o pecado e não faz, sabe, não tem problema nenhum, tá tudo certo, e não luta contra as coisas carnais. É bem diferente de uma outra pessoa que reconhece o seu problema de pecado. Ela tem fome e sede de justiça. Ela conhece suas limitações. Isso é o verdadeiro cristianismo, né? Porque Jesus andava com os pecadores, mas ele não praticava aqueles pecados. Ele vivia com prostitutos, miseráveis, bandidos, até os religiosos, mas ele não praticava aquelas coisas. E o cristão deve ter essa fome e sede de justiça. Ele é cristão, ele é imperfeito. Cristo foi perfeito, mas nós somos imperfeitos e estamos caminhando aí para a perfeição, né? A partir da nossa morte, e o cristão vai ser levantado em glória, né? Com seu corpo glorificado aí futuramente. Mas por enquanto somos pecadores e estamos todos os dias nos santificando. O importante é frisar que nós, uma vez que nós convertemos, que nós somos convertidos, o que acontece? Nós já começamos a desfrutar dos efeitos dessa justiça em nossa vida. Mas nós alcançaremos isso no futuro, essa perfeição, e seremos fartos, né? É uma promessa de Deus no futuro, quando nós formos libertos totalmente do pecado. Inclusive, 1 João capítulo 3, versículo 2, João diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Né? Ou seja, nós não somos aquilo que havemos de ser, nós estamos prosseguindo para ser, né? O que haveremos de ser na eternidade. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nos veremos. O que nós temos que saber agora, e de certa forma nos examinar, é o quanto nós temos fome e sede de justiça, né? O quanto nós desejamos, embora pecamos, o quanto nós ficamos contrariados com o fato de nós pecarmos, o quanto nós como nós encaramos o pecado e como nós ficamos tristes por causa do pecado em nossa vida. Nós não podemos fazer nada para alcançar essa justiça, né? Mas o Senhor, ele vai nos outorgando essa santificação que ele está fazendo todos os dias em nossa vida. Acho muito interessante um comentário que Martyn Lloyd-Jones faz a respeito dessa situação em seu livro sobre o Sermão do Monte. Ele faz uma comparação com o cego Bartimeu. Ele diz assim: Bartimeu não poderia fazer nada para reverter a sua cegueira. Bartimeu, ele dependia que alguém fizesse por ele algo extraordinário, um milagre como foi feito. Mas ele se colocou em uma posição onde ele poderia ser alcançado pelo Senhor Jesus. Ele estava ali no lugar em que Jesus iria passar. Então, ele faz essa analogia e faz a seguinte declaração: nós, como cristãos, não temos condições de nos santificar, não temos condições de alcançar justiça, mas nós podemos nos colocar em lugares onde isso pode acontecer. Ou seja, nós podemos frequentar as reuniões, nós temos vontade de aprender das Escrituras, uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus diz o seguinte, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Paulo fala a Timóteo: tu, porém, meu filho, permanece naquilo em que aprendesse, que fosse inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação. Porque a lei, ela é apta para santificar, para instruir, para redarguir, assim para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, qual é a fome que você tem da palavra de Deus? Qual é a sede que você tem da palavra de Deus? Qual é o desejo que você tem de ser santificado? É aquele desejo, sim, o qual, se você não satisfazê-lo, você não vive. Porque quando ele fala, quem tem fome e sede de justiça, nós falamos, é aquela fome que se a pessoa não comer, ela não morre, ela morre. Se a pessoa não beber, ela morre. Então, nós temos que fazer esse exame. Qual é a fome que eu tenho tido dessa justiça? Qual é a sede que eu tenho tido dessa justiça? Eu amo a palavra de Deus, eu amo estar com os meus irmãos e eu tenho prazer em ver etapas sendo vencidas na minha vida, e eu busco, e eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as coisas que estão diante de mim para que eu possa avançar e deixá-las para trás.
né? Eu acredito que este é o grande mal, a maneira como a igreja vê e encara o pecado, né? O pecado é algo que nós temos que encarar como terrível, como algo que nós temos que vencer, como algo que nós temos que deixar para trás. O problema é que hoje os cristãos não têm encarado desta forma, são negligentes com respeito ao estudo da palavra de Deus. O que se nota é a superficialidade do conhecimento, né? Poucas pessoas procuram se aprofundar nas Escrituras, e é esse aprofundamento nas Escrituras que vai nos fazer pessoas sábias. E é esse aprofundamento nas Escrituras que vai transformar a nossa vida. Nós nos contentamos com aquela leitura, vamos dizer, religiosa da palavra de Deus, quando nós chegamos à noite, pelo menos hoje eu li um capítulo, né? E você não se aprofundou. Existem pessoas que não conhecem, né, a palavra de Deus. Vamos pensar que, como estamos meditando nas bem-aventuranças, né? Apenas conhecem superficialmente, não sabe o que significa cada uma delas, né? Fazem comentários esdrúxulos, absurdos a respeito de versículos e esses comentários não têm nada a ver. Então, você tem que fazer esse exame na sua vida para ver o tanto que você está desejando a justiça, o quanto que você está se colocando em um lugar onde você pode ser alcançado por Deus e ser melhorado por Deus. Porque também de forma nenhuma é justo uma pessoa se denominar cristão, participar às vezes até de um grupo, né, uma denominação, porque acha que é o correto, toma lá a ceia do Senhor, é batizado e tal, porque é cristão. Mas não acata aquilo que Cristo ensinou, né? Não, mal gosta de reunir, mal gosta de ler as palavras de Cristo, não interpreta o que Cristo quis dizer, mas fica às vezes horas nas redes sociais, assistindo seriados, né? E se alimentando de coisas inúteis para a sua vida eterna, e aquilo que é útil para ele aprender agora, para poder ensinar as pessoas, para ele pôr em prática, né? Bem-aventurado todos aqueles que praticam essas coisas escritas nesse livro, né? E a pessoa acha que isso é justo. Eu não vejo como justiça uma pessoa se chamar cristão e não conhecer o que Cristo ensinou. E não buscar, né? Eu tô lendo aqui 1 Pedro capítulo 2 e ele fala a respeito do novo convertido, né? 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, talvez a sua tradução seja diferente da minha, mas a minha diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Ele diz: desejai afetuosamente, lembra? Mas existe a tradução que fala: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que provastes que o Senhor é benigno. Veja que Pedro coloca aqui no versículo 3 uma condicional, porque ele fala que, como crianças recém-nascidas, você deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele está falando a respeito da palavra de Deus, onde você vai buscar conhecimento, onde você vai buscar instrução, onde você vai procurar crescimento espiritual. Aí ele fala: pode ser que alguém não vai desejar. Por isso que ele coloca essa condicional: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Por que ele coloca essa condicional? Porque existem pessoas que podem ter se colocado no lugar de cristão, achar que são cristãos, mas se ele não tem esse desejo ardente pelo genuíno leite espiritual, o que acontece? Ele não cresce e é uma indicação de que você realmente não provou que o Senhor é bom. Agora, falando de pessoas que já estão no caminho do cristianismo já há mais tempo, lá aos Hebreus, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, ele fala ali no capítulo 5: com efeito, vocês deveriam ser mestres, atentando ao tempo já decorrido desde que vocês se converteram. No entanto, necessita que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vocês têm se tornado tais que necessitam agora de alimentos, assim como leite, e não são capazes de digerir alimentos sólidos. Eu estou citando o texto aqui, mas eu vou procurar aqui o texto para citar certinho. Enquanto você procura aí, José Aldair, é interessante a fala de Cristo, alguns capítulos aqui para frente do texto de Mateus, lá em Mateus 12, ele vai fazer uma comparação de um cristão com uma árvore. E uma árvore, então, ela cresce, né? A árvore cresce
e gera bons frutos. E essa árvore que cresce e gera bons frutos, nós vemos então que é um cristão gerando frutos, é um cristão que está crescendo. Aí Pedro fala sobre um recém-nascido, uma criancinha, tomando aquele leite, o genuíno, verdadeiro, o autêntico leite espiritual. Ele vai crescer. Por isso que ele põe a condicional, se é que tendes, né, a experiência que o Senhor é benigno. A pessoa dessa não é salva. Ela tá tomando um leitinho de pouquinho, não cresce, não desenvolve, não pode ser salvo. Isso, agora, o texto que eu estava citando, né, é Hebreus 5:12, que ele fala assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos da palavra de Deus. Então, não somente ele não cresceu espiritualmente, como agora ele tem necessidade de aprender de novo, porque ele diz que necessita que vos torne a ensinar. É aquela pessoa que você tem sempre que ensinar, ensino sobre batismos, ensino sobre a ceia, ensino sobre os dons espirituais, ou seja, ele está sempre, ele esquece, além dele não crescer, ele esquece aquilo que aprendeu e dá trabalho porque tem que tornar e ensinar ele novamente, né? Aí ele fala: quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e que haveis feito tais que necessitais de leite. Ou seja, ele não de alimento sólido. Ele ainda ele fica no leite. Imagina uma criança, né? Que você vai, chega um momento em que o leite já não é suficiente. Ele precisa de alimento sólido. Senão ele não cresce, senão ele não desenvolve. Agora o versículo 13 fala: porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Agora ele fala: mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão de costume ou pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Que pessoa é essa? É a pessoa que praticou a leitura, praticou o cristianismo, e ela vai, pela prática, se tornando capaz de absorver alimentos mais sólidos. Então, qual é a sua condição? Isso vai demonstrar o quanto você tem desejado a justiça, o quanto você tem fome e sede de justiça, se é muito ou se é pouco. Agora, o que Jesus diz é aquela fome realmente que a pessoa está num estado de morte, ele está próximo da morte, ela está desnutrida, ela está em inanição. Essa pessoa precisa de água porque ela está desidratada, né? Vamos lembrar das palavras do salmista, né? A minha alma tem sede de Deus. Como as corças suspiram pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus. Isso é o comportamento do cristão. O cristão é dessa forma, ele tem fome e sede de justiça. Serão fartos. Então haverá o dia em que nós já seremos libertos não somente da condenação, mas também da presença do pecado em nossa vida. Seremos fartos. Deus irá nos fartar de justiça. E talvez uma resposta para aqueles que estão acompanhando de repente o canal aqui, né? Ou outros vídeos. Será que eu realmente sou salvo? As pessoas fazem essa pergunta. Inclusive, se a gente fazer um programa com esse título, vai ter muitas visualizações lá no YouTube, né? As pessoas vão compartilhar. Porque muitas pessoas estão dentro dos grupos religiosos, fizeram alguns estudos, mas ela não cresce, não tem andamento. Então ela fica com essa dúvida. Mas só o fato dela pesquisar isso já demonstra que ela quer ser justa, né? Então já é uma parte positiva. E eu estava conversando com minha esposa justamente sobre isso, porque nós damos estudos, né, evangelísticos para pessoas, e tem pessoas que não desenvolvem. Ela não tem essa fome e sede de justiça. Ela sai do estudo e vai para as redes sociais, assiste um seriado, assiste um filme, sei lá, comer alguma coisa numa lanchonete, mas ela não medita na palavra de Deus, busca saber o que realmente Cristo ensinou para ela. Uma das coisas está aqui nesse estudo que nós estamos fazendo no Sermão do Monte. A pessoa que ela tem fome e sede de justiça, ela quer conhecer mais sobre Cristo, ela quer realmente saber o que Cristo quer que ela faça, quais são as palavras de Cristo ou os mandamentos de Cristo, o que Cristo quer na vida dela. Então só o fato de uma pessoa querer saber sobre isso já mostra que ela tem uma vida espiritual. Quando ela tem fome e sede de justiça, é porque ela tem uma vida espiritual. Já é uma resposta, né, para a pergunta: como eu sei se eu sou salvo? Bom, se você tem fome e sede de justiça, já é uma prova de que você é salvo. Isso, porque você compreendeu
o que você necessita, você compreendeu que você está morto espiritualmente, você compreendeu que você é absolutamente injusto, você compreendeu que pelos seus esforços você jamais irá alcançar essa justiça. Este é o primeiro passo que uma pessoa tem que dar para ser salvo, reconhecer. O humilde pobre necessita totalmente de Deus. Então a pessoa se vê na mais absoluta penúria, né? Eu estou empobrecido e eu preciso de Deus. E uma vez que você se converteu, agora você quer realmente que essa justiça habite em sua vida. Agora me chama a atenção as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses. Vamos lembrar que Paulo escreve a carta de Filipos da prisão. Ele está preso, então é um homem que já tem grande experiência na vida cristã, já tem grande vivência na vida cristã, mas quando eu olho esse texto, eu vejo a fome de Paulo. Eu vejo a fome, eu vejo o apetite espiritual que ele tem, né? Quando ele fala no capítulo 3 e o versículo 7 em diante, podemos pegar aqui, ele fala o seguinte: mas para mim o que era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então ele disse que perdeu todas as coisas, aquilo que para ele era lucro, aquilo que ele sonhava, que estava ligado à sua religião, ele perdeu por causa de Cristo e considera tudo como refúgio por causa de Cristo. Então ele coloca aqui uma proporção: quanto mais eu perco desta vida, mais de Cristo eu tenho. E ele diz que perdeu para ganhar a Cristo. Então uma pessoa que ela tem fome e sede de justiça, ela tem disposição de abrir mão de coisas para ganhar a Cristo. Ele tem disposição para deixar coisas para trás, para ter mais de Cristo, para parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9, Paulo fala o seguinte, né? Eu vou ler o versículo 8 novamente. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele fala, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Com quanto mais disposição eu tenho de perder deste mundo, mais eu vou ter de Cristo. Versículo 9. E ser achado nele. Agora, deixa eu destacar, que apetite é esse, né? Que apetite, que fome e sede de justiça que o apóstolo Paulo demonstra aqui. E o versículo 9 ele diz, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Mas que justiça? A justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, olha, esse homem já é um homem experimentado, né? Esse homem já é um homem que tem conhecimento da palavra de Deus, que já tem vivência e que inclusive está preso por causa do evangelho. Mas ele deseja mais, ele tem fome, ele tem apetite, ele quer prosseguir. Olha o versículo 10. E ele diz assim, para conhecê-lo. Mas Paulo já não conhecia o Senhor Jesus? O que ele está querendo dizer? Eu quero conhecê-lo mais, né? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, né? Ou tem outra tradução que fala, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele nos seus sofrimentos, né? E então ele ainda continua tendo esse apetite, continua tendo esse desejo, continua tendo essa fome e continua prosseguindo, continua querendo conhecê-lo cada vez mais. É essa fome, é essa sede, é esse apetite espiritual que o cristão realmente deve demonstrar. E você examine-se se você tem essa fome e essa sede espiritual. Então, Rafael, para a gente encerrar, eu gostaria de ler ali no Sermão do Monte, o capítulo 6, o versículo 33, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é a primeira busca na vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E lembrando que no texto original, a ideia de que uma pessoa ele não busca a justiça, a ideia é que ele busca toda a justiça, né? Ele quer ver toda a justiça, enfim, em sua vida. Não é somente, ele não vai se conformar com um pouco de justiça, ele vai se conformar com toda a justiça. E a promessa é que serão fartos. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Ainda ficou alguma dúvida? Ou você tem uma sugestão de programa? Envia-nos a sua mensagem lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. É mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 99299 9452.
16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais.